Olá! Hoje, terminado o abstracionismo, terminamos ontem, já está nas redes, nas mídias, em tudo que tem direito, vocês podem acompanhar. Foram 3 módulos de abstracionismo, tamanha foi a escola e a profundidade dela. Hoje, no entanto, o prazer é muito grande por estar recebendo e para conversar um pouco conosco, Raul Teixeira. Como vai? Tudo bom, Marlene? Tudo bom. O prazer é todo meu. Conheci Marlene na minha primeira peça no Grupo Teatro Macunaíma, em 1988. Isso! Chica da Silva, onde meu pai, Rubens Teixeira, também era ator. E é um prazer estar aqui, que eu acompanhei seu trabalho desde o início do Antunes. Viu as surras? Presenciou as surras também? Pelo amor! Mas era um gênio, né? Era um gênio. Não é? Nosso mestre. Em primeiro lugar, Raul, eu queria saber, eu e o público, essa história de sonoplasta começou de criança, como eu, que com 5 anos, o meu pai me jogou no teatro, eu fiquei assim, então o teatro em mim está inoculado, eu não tenho como tirar do DNA. No seu caso, como é que apareceu a sonoplastia? Marlene, então, como o teatro também estava inoculado em você, na minha vida também, eu sou filho de atores de teatro, né? Meu pai, Rubens Teixeira, se formou na Martins Pena nos anos 50, e minha mãe também foi atriz na Paraíba, e eles se conheceram no Festival do Pascal Qualis Magno em Santos, no segundo festival que ele fez, quando o Pascal recolhia os grupos, né, pelo Brasil inteiro, e mamãe era atriz naquele momento. Isso tem? Nos anos 50. Eles se conheceram naquele festival, depois se casaram na Paraíba em 61, 62, eu nasci, meu irmão Américo Córdola, eu em 64 e a Lara Córdola também. Vocês são em 13, então? Em 3, isso. E todos artistas? Todos artistas atualmente. Os 4? Os 3? E aí, enfim, nasci no palco como você, né? E passei a minha vida, depois de voltou para São Paulo, veio para São Paulo em 68, e aqui o papai fazia peça, Isso. Foi produtor da TV Tupi, na Bandeirantes, e a gente passou a infância indo ver ensaios nas coxias dos teatros, né? É assim que a gente aprende. É assim que a gente aprende, ver, manter contato, os livros em casa todos de teatro e nossa convivência ali, inesquecível. Eu e meu irmão, assim, a gente assistia O Homem da La Mancha com Bibi Ferreira e Beltrán, nas coxias ali, os ensaios, depois os espetáculos. Então, aquilo tudo me encantou na época, né? É uma história, Figurino, né? A música do Murilo Alvarenga, que depois fez a trilha do Macunaíma, Murilo Regina, então tudo aquilo foi mais na experiência. Aí depois, quando eu estava no colegial, eu acabei, papai falou, não faça teatro, porque é muito difícil. E não ganha dinheiro, claro que ele falou isso para você. Para mim, para meu irmão, o Américo como técnico de computação e eu biomédico, eu fiz biomedicina. Ai, que bonito. E a Lara foi a única que seguiu a profissão de atriz naquela De atriz. Mas no colegial, o papai foi dirigir o Clube Holmes. Os espetáculos, vários espetáculos. E naquela ocasião ele convidou a mim e o meu irmão Aziz ator, e eu fazia som e luz do Clube Holmes. Foi lá o meu primeiro contato com gravadores de rolo, com gravações de disco para rolo. Então ali eu já tinha, antes de entrar na faculdade. Então, já estava familiarizado. Familiarizado com as tecnologias. Com as tecnologias, com os botões. Porque ver um aparelho de sonoplastia dá medo. Milhões
botões. E na época não E tinha mesa teclas. de som, não tinha. Então ali foi meu primeiro contato. E aí quando eu me formei, passei um ano sabático em Recife, fazendo curso de teatro. Quando eu retornei no final de 87, a minha irmã ia fazer o teste para o CPT. Ele falou, Raul, eu preciso de uma réplica. E eu, né, tinha feito, queria ser ator e tal, e fiz o teste. Fez a réplica. Ela saiu, você ficou. Não, entramos os dois. E o papai estava no Chica da Silva com você, ensaiando. Aí eu fui para um núcleo no CPT de... CPTzinho, mas antigamente ele tinha 3 peças sendo montadas. Ele era o Chica da Silva. Verdade. O Malci dirigindo a peça Futurista e eu entrei no 525 linhas com o Ricardo Carmo. Isso. Dirigindo. Nossa, foi muito trabalho. Você não está se referindo ao teatro de repertório do Antônio, não é? Não, era ensaios. Era ensaio. Junto com o Chica da Silva, naquela loucura que foi o Chica. Loucura. Né? Total. E aí eu entrei como ator e um dia no ensaio lá do Chica, eu falei, eu preciso de um sonoplasta, preciso de alguém aqui. Ele falou. Porque o Rogério era sem direção e a pessoa que estava fazendo a trilha, então não dava conta. O Rogério que ele... Isso. Ele fazia direção, sonoplastia e naquele caos que tinha data marcada para a estreia, né? Em nossa viagem para o Japão depois. Aí foi preciso de um sonoplasta, aí o meu pai falou, eu conheço um sonoplasta, só que ele é ator aqui no CPT. Mas ele te tirou de lá com... Aí... Esse ele que nós estamos falando é o... Antônio. Grande homem de... Nosso mestre. Grande homem de teatro desse país. Diga lá. E aí eu saí do 525 e entrei com o Bartô de Raro, tentando reconstruir a trilha sonora, ou fazer a trilha sonora. E ali eu sentei na coxia, né? Era um gravador de rolo, um receiver muito simples, ou 2 gravadores, um gravador e uma caixa de bateria que a gente fazia um efeito de... Maravilha! Fiquei na coxia, junto com o Bartô, resolvendo a trilha sonora que a peça ia estrear em fevereiro. E conseguiu agradar o homem? Tinha que estrear. Aí eu sabia da viagem que a gente ia fazer também. E eu falei, antes de ir para a viagem, aí sim, é uma outra pergunta, quem foram os meus mestres na sonoplastia? Vamos chegar lá. Então, assim que eu entrei na sonoplastia, no Chica da Silva, em 88. E foi? E ali eu descobri uma nova profissão. E hoje eu abraço e depois eu vou contar aonde evoluiu todo esse trabalho. Se continua sonoplasta, se não, continua, mas... Continua sonoplasta, estudando, fazendo doutorado, enfim, a gente vai fazer na área da sonoplastia? Nas artes cênicas. Bem... Mas foi assim que tudo começou, né? Ali no Grupo Amador e depois estreando com um dos maiores diretores desse país. É verdade. E ao seu lado também, né, Marlene? Obrigada, que vai fazer já quantos anos que ele foi embora? 6 anos. Tempo passa, não é? Raul, as pessoas têm me perguntado, alunos, orientandos de tese, você sabe que eu fiz pós-doutorado na Unicamp. Tá, então... fazem perguntas, eu digo, aguarde o nosso vídeo sobre esse assunto. Por exemplo, qual é a diferença, ou se um só pode fazer os dois, ou se entre pensar a música que eu quero para o meu espetáculo, que eu chamo de conceber, não conceber. Se eu quero um tango, se eu quero um bolero, um samba, se eu quero com homens, só com homens, ou com mulheres e homens, se eu quero um coro, etc. Qual a diferença do que pensa, do que quer a pessoa para o seu espetáculo e do
que vai lá durante toda a temporada e opera a mesa de som, que se chama, não é? Exato. Então, vamos falar do sonoplasta e da sonoplastia dentro do espetáculo, né? Isto. Então, a sonoplastia, a etimologia da palavra é do latim sono, som, e plastos, do grego modelado. Então, o sonoplasta é aquele que modela o som, o que manipula o som. E, pelos meus estudos, é um termo da língua portuguesa, né? Só tem em outros países, e acho que representa muito bem esse profissional que trabalha com sonoridades no teatro. Ou seja, Sim. desde a análise do texto, da concepção da trilha sonora, da gravação, da sonorização e da operação de som. Nossa, todo esse caminho? Todo esse caminho. Então, o sonoplasta foi assim e eu fui estudando, e também através das minhas mestras, né, a Túnica Teixeira, a Flávia Calab, e o meu mestre José Augusto Manes e tantos outros, e também o meu percurso, né, dentro dos grupos de teatro, eu fui entendendo, porque antigamente era um serviço só técnico. Ah, isso. E chegava a trilha, né, começaram com as trilhas com os maestros, ao vivo. Depois que chegou nas radionovelas surgiu a função do sonoplasta, que era criar as trilhas e fazer ao vivo, né, as trilhas gravadas em disco, e o contra-regra fazia os efeitos sonoros também ao vivo. Então, eram 3 profissionais dentro da radionovela muito importantes. É o sonoplasta, o contra-regra e o sonorizador. Né? A gente que não entende de sonoplastia, em nossa cabeça tem alguém, olha, Raul, eu quero um samba para minha cena. Que você vai lá, procura o samba, olha como a gente simplifica as coisas, as profissões, não pode ser assim. Você vai, procura o som, olha, vai pro diretor e diz, é esse o som? Tá, é esse. E aí, você pode operar ou passar para uma outra pessoa operar. Mas eu estou vendo que tem um caminho maior do que isso. Do que só procurar som e operar. Não, tem todo um processo de desenvolvimento da sua trilha. Agora, o que eu acho que hoje pode diferenciar o diretor musical do sonoplasta que o diretor musical é aquele que compõe, né, a trilha original daquela peça. Pode ser um maestro, um compositor, um músico, um instrumentista que compõe essa trilha. E o sonoplasta está muito ligado, antigamente, né, existe uma forma de criar trilhas a partir de discos já gravados, como era, né, não era todo o grupo que tinha a possibilidade de ter músicos tocando ao vivo durante os ensaios. Então, lá no início se pegavam discos, e essa é uma função que o sonoplasta faz, que é muito ligado às mídias e às tecnologias do que ao tocar o instrumento ou ao compor. Então, existe a função do diretor musical e do sonoplasta, só que hoje com as ferramentas tecnológicas, o sonoplasta tem na mão no estúdio, né, dentro dos softwares todos. Então, e o diretor musical também pode conhecer de equipamentos. O que às vezes pode diferenciar é que o sonoplasta tem os conhecimentos tecnológicos, né, de sonorizar um espaço, de editar uma música e de operar esse som, né? E também pode compor a trilha. E às vezes o diretor musical se restringe mais a preparar o ator para cantar, para tocar um instrumento, e passa a sua criação para um sonoplasta realizar tecnologicamente a trilha que foi composta original. Essa pode ser a diferença. Mas os dois são capazes de fazer tudo. Criar, gravar, sonorizar e operar. Que beleza. Agora, uma
uma outra questão, é assim, quando você fala diretor do som, você fala... Diretor musical. Diretor musical. Não, agora, este diretor musical, ele não tem que ouvir o diretor geral? Sim. Na hora, ele não é autônomo. Na hora da criação, né, todos nós, né, que contribuímos para que o ator possa dizer da melhor forma o texto, a gente segue uma diretriz de um diretor. Né? Um diretor que é o máximo, é como ele quer e ponto. E tem diretores que entendem muito de música, tem diretores que entendem menos de música. Só sabe o que quer, mas não entende. Não entende. Mas, e aí depende de cada grupo, de cada diretor, de cada processo de criação. Mas a gente segue uma linha, né? É o diretor que vai orientar o figurinista como ele deseja, orientar o cenógrafo, o técnico na construção dos aderecistas, vai orientar o sonoplasta, o iluminador. Olha, eu quero uma luz assim, não é da nossa cabeça. Existe ali, por isso que a gente começa a trabalhar já nos inícios. No conjunto. No conjunto todo. Principalmente o Antunes, que fazia, a gente ficava 2 anos ensaiando. E outra, dias, né? E outra, vamos ser sinceros, para o Antunes deixar uma propriedade para você chamada som, a propriedade para o Serrone chamado cenário, não, era ele que mandava mesmo e vocês faziam e ele aprovava ou não. Isso, não é isso? Para convencê-lo era um processo de muitos ensaios, mas é um exercício delicioso, maravilhoso, onde você realmente aprende sua profissão pela prática, pela experiência, pelos estímulos que eles davam para a gente. Então, foi maravilhoso. Foi uma grande escola para todos nós, não foi, Raul? Não só lá nas salas de ensaio, mas as viagens que a gente fazia. Então, tivemos a oportunidade de conhecer grandes teatros pelo mundo todo, equipamentos que não tinham aqui no Brasil. Exato. Eu ia fazer essa pergunta. Como foi viajar para países? Por exemplo, nós fomos, acho que você foi conosco, para o Japão, para Israel e Coreia. Como é que foi para você entender em outro idioma? Porque você não fala coreano, fala japonês. Tinha o inglês lá. Mas isso é curioso, Marlene, porque quando teve quando a gente, depois que estreou aqui, a gente foi convidado para ir para as Olimpíadas Culturais, que era junto com as Olimpíadas do Japão, né, e da Coreia. Da Coreia. Eu falei, vou para um país onde vai ter equipamentos que eu não conheço, então eu preciso estudar e ver quem foi. Então, uma engenheira de áudio chamada Flávia Calabria, uma das maiores engenheiras de áudio desse país, já nos deixou. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela há 4 anos. Ela foi para o Japão há um tempo atrás e estudou engenharia de áudio e voltou com essa especialidade. Eu fui a Marlene antes de viajar, falei, Marlene, me ajuda a fazer um mapa de sonorização, que eu descobri uma mesa de som, ela desenhou, né, inclusive está na minha dissertação de mestrado, o desenho que ela fez em inglês, para fazer, eu quero assim, assim, assim. Mas... E aí eu nunca tinha visto uma mesa, eu comprei uma revista. A primeira mesa que ele viu foi em coreano, que tal? Foi no Japão. Não é para qualquer um isso. Aí eu tinha uma coreano e japonês. Do Maurício Kudrusli, que ele mostrou como funcionava uma mesa de som. Eu fui estudando durante a viagem, cheguei lá em uma mesa de som. E eu criei lá, e depois fui para a Coreia, super cabine de som, 2 gravadores. Enfim. Você ficava, acho que, quase um dia entendendo aquilo, não até nós estrearmos. Porque, tudo bem, mas eu acho que cada botãozinho está escrito. Eu olhei ali, no início sabia subir o volume.
depois que eu fui estudar. que Com a Flávia e Calab, a gente fazia grandes festivais aqui, o Carlton Dance, o Bob Wilson, Ai, o que Rock de maravilha. Pequim. Então, nas montagens, eu fui conhecendo os cabos, as caixas, as mesas. Ela tinha uma mesa que ninguém podia tocar, Yamaha de madeira. Era assim, acho que uma das únicas do Brasil. Então, eu passava a madrugada com ela montando som. Claro. Das 7 às 7, dava aula de biologia de manhã e ia ensaiar com a turma. Eu dormia nas coxinhas. Não. Você sabe, essa foi uma questão, como atriz do grupo também, era uma coisa que eu pensava, gente, como é que só ia com a gente de técnico, o sonoplasta. E o Serrone. Aí ia também o Serrone com o cenário, você com o som e o David Brito na luz. Tá. Aí pensávamos. E a produtora. Aí pensávamos, meu Deus do céu, eu não quero estar eu não quero ser o Raul neste momento nem um minutinho. Por quê? As mesas eram muito fabulosas, muitos botões para tudo. E até ver, olha, quem não entende acha muito. E não mas é só a montagem, né? Depois a operação de som, a gente ajudava a montar o cenário, a quantidade de... Não podia errar um segundo. Sim, tem mais repetia. Então foi um exercício, né, para a minha profissão. Maravilha. E aí eu fui saindo desse lugar de técnico, né, para ser um artista criador, como todas as outras áreas. Tanto é que foi possível, dentro do CPT, eu criar um curso de sonoplastia para teatro duas vezes durante um ano. Então, ainda está lá esse curso? Porque sempre... Não, depois foi Escola de teatro. Escola de teatro. Eu vou dar uma paradinha para ver como está a gravação. Isso, e uma aguinha. Já voltamos. Bem, retornando então a essa conversa maravilhosa com o Raul, eu gostaria de perguntar a Raul quem ou quais foram os seus gurus. Todo mundo tem um guru, não sei se você sabe. Às vezes a pessoa não aceita. Não, eu não tive um guru, eu fiz tudo sozinho. Mas... Bom, sem dúvida, o mestre Antunes Filho, né, que primeiro me proporcionou que eu fiz 18 peças no grupo Macunaíma, né? Como sonoplasta? Ou diretamente ou indiretamente. Então, 18? Das 32 que ele fez no CPT, né? Então, ali foi... Ele é um dos gurus, claro. Meu pai, que proporcionou que eu entendesse tudo, pelo lado criativo e pela possibilidade de desenvolver essa profissão. E hoje discutir ela na academia, né? E tecnicamente, como eu falei, a Flávia Calab, a Túnica Teixeira, uma das maiores sonoplastas desse país, do mundo moderno. É claro que antes já tinha outros sonoplastas, Sebastião Ribeiro no TBC, o Renatinho, o Plaguiaro e pessoas que construíram equipamentos de som, mas a Túnica Teixeira e Zé Augusto Manes, muita gente. Os meus orientadores, o Fábio Sintra, né, que me... Eduardo Queiroz, enfim, tanto Martin, são pessoas que me ensinaram e juntos a gente pôde discutir a profissão nos dois cursos que foram realizados, uma no CPT, em 97, 98, e depois, 10 anos depois, a gente fundou a SP Escola de Teatro, acho que um dos primeiros cursos de sonoplastia, com uma formação criativa e técnica do sonoplasta, acho que no Brasil. São 2 anos de curso, de segunda a sexta, na SP, e a gente criou uma metodologia
ou uma forma de ensinar uma coisa que a gente não tinha, a gente aprendia com os mestres e com os grupos de teatro. Né? Então, aí depois... Criou uma metodologia para ensinar, mexer com isso. Com isso e o entendimento da profissão, que hoje, né, sai do apenas técnico para um artista criador. Então, né? Sobre essa questão, como é que você vê a profissão de sonoplasta economicamente? Porque é difícil, hein? Eu acho que como atriz eu sei falar, mas como sonoplasta... Eu acho que a gente tem uma certa vantagem em relação a produções de teatro. Estou falando atualmente, né? E acho que é muito difícil trabalhar em teatro, né? E viver de teatro, somente fazendo teatro. É possível? Tem muita gente que está há anos, vive e não para de trabalhar. Agora, nosso trabalho, como a gente não trabalha somente na parte técnica, operando som, tem outros campos que se abrem, né? Bom. E quando começa uma temporada, tem um salário fixo, geralmente, né? Muito bom. Antigamente tinham aí, os grupos trabalhavam por porcentagem, né? Por cota, de bilheteria. De bilheteria, né? Que hoje... Regularizaram isso? É uma profissão regularizada. E o sindicato, SATED, tem uma tabela de referência para o nosso cachê, graças a Deus. Que às vezes pagam, às vezes não pagam. Mas o ator às vezes fica ali na dependência das porcentagens e... Vai tocando assim. Vai tocando assim. Gostamos muito da... Agora o teatro, nesse momento atual, acho que estão casas cheias, muitas salas de espetáculos. Então, onde tem um teatro, um evento, vai precisar do sonoplasta, que opere o som, que cria a trilha, né? Diferente, né? Talvez o sonoplasta do técnico som ou só do engenheiro de áudio, que são outras funções e competências que o sonoplasta pode ter dentro de um espetáculo, dentro de um show, ou dentro da televisão, porque o sonoplasta está na televisão, na rádio, no teatro, e foi há muito tempo o criador de muitas trilhas no cinema. Né? Sim. E também o sonoplasta está ali, mas com outros nomes. Né? Com outros nomes. Por exemplo, há espetáculos, Raul, não era o caso do Antunes, mas eu já assisti muita coisa na vida, você também, que precisa lá atrás, que a gente chama de coxia, atrás do palco. Os atores trabalham na frente e todos não conseguem fazer aquilo sozinho, porque o teatro é uma profissão coletiva. Nós só conseguimos atuar porque atrás de nós tem um grande sonoplasta, um grande iluminador, um grande tudo. Mas eu me lembro, na época de meu pai ainda, que era um tipo de teatro que os dramaturgos inventavam efeitos sonoros. Então, radioteatro tem muito disso, que eu fiz também. Mexe aqui para fazer uma abertura de uma porta, ou faz. Ele tem todo um lago de instrumentais para... Isso existe ainda hoje? Pode existir uma peça que é feita só com ruídos, né, com habilidade. Já vi muitas peças. Mas hoje o computador que faz. Hoje, exatamente. Mas na rádio, como eu falei, tinha o sonoplasta que fazia a seleção dos discos com as músicas e efeitos que o contra-regra, que fazia esses efeitos, realizava ao vivo, bater porta, fazer uma marcha, tocar um apito de um navio. Isso! Então era o contra-regra que depois o contra-regra sai de cena, mas existia já no teatro, né? O contra-regra de
de teatro. O sonoplasta, ao sonoplasta não cabe essa função. Cabia quando ele conseguia um efeito gravado em disco. Por isso que era muito, né? Você é aquele que faz efeitos sonoros, né? Porque quando saiu do rádio e o sonoplasta entrou para o teatro, mesmo trazendo as trilhas, fazendo efeitos, que eram feitos na coxia, com microfone, né? E ele foi ganhando mais conhecimentos, os equipamentos foram melhorando, precisando ter pessoas mais especializadas para operar esses equipamentos que o teatro foi adquirindo, e aí a função dele foi tornando mais nobre. Porque só aquele profissional que ligava o som e fazia efeitos e tal. Então, é uma evolução. Sim. Né? E aí hoje, com as tecnologias todas digitais, né? Então podemos fazer trilhas com ruídos e gravando e passando o computador e manipulando esse som e criando novos sons. Isso é uma habilidade muito do sonoplasta. Ainda existe, então? Alguns Não, diretores... é uma forma de fazer trilha diferente. Existiu muito isso no passado. Mas aí eu acho que com a evolução da profissão e das novas criações e do teatro contemporâneo, né, a gente não precisa só pegar um disco e a gente pode recortar. Antigamente era tudo analógico, era fita de ouro cortado na gilete, grudado, emendado com splice, que aí fazia tudo ali ao vivo, né? O equipamento. Hoje é um computador e você pode fazer só o que você quiser. Em síntese, tocando ao vivo, fazendo ruídos e transformando esses sons, pegando violão, que não é um violão, que vai virar outros sons. Então é muito mais rico e aí... Dá mais possibilidades. Né? Eu chamei essa conversa, porque nas minhas redes sociais, cada 15 dias, eu gosto de pôr lá algo cultural. Porque eu fiquei assim, alimentar a rede. Eu não queria pôr nada que fosse, né, um tanto medíocre, mas também não queria pôr algo intangível, que as pessoas não entendiam. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou mexer com todo esse povo artista que faz coisas. Então, lá no meu site tem a Clarice Lispector, deve ter assistido alguma coisa no Instagram, Facebook, site. Já falamos de o que morreu, Zé Celso, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Nelson Rodrigues. Hoje estamos falando de sonoplastia. Então, a minha navegação é toda por aí. Tem muita coisa para falar, tem muita gente fazendo coisa. Agora, Raul, por falar nisso, vamos chamar de programinha, não é? Tem um título, que eu tenho que dar um título. Eu pensei assim, a música, as emoções e a palavra. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Vamos lá. Eu acho que essas 3 palavras que você fala dentro do teatro estão interligadas. A música está na palavra, a palavra está na música, a música traz emoção, a palavra traz emoção. Então, dentro do teatro, né, e também dentro das nossas funções, né, você atuando e eu complementando ou contribuindo, ou
reforçando um sentimento, né, que pode vir através da música, pode vir através da sua fala, né, certo. que tem musicalidade, tem emoção, né, Que é a palavra. Que é a palavra. E na música composta por um sonoplasta, um diretor musical, que tem palavras, né, que vão ser cantadas por um ator e uma atriz, traz também uma carga emocional, né, bastante forte. De acordo com como você diz, de acordo com a melodia, de acordo com... Então, é claro que a minha função ali é, a partir do que é criado em cena, o diretor propõe, né, onde é que a gente vai colocar um pouquinho mais de tempero ali, o que pode tirar, como é que o ator que ouve uma música e se relaciona com ela e pode trazer mais emoção. Isso mesmo. Ou tirar emoção. Ou tirar. Ou atrapalhar, né? Uma trilha pode, muitas vezes, atrapalhar muito, né? Ou como é que aquela trilha se relaciona com essa pessoa, ou com esse personagem, né? O que é que aquela música traz, né? Uma vez nós estávamos... Isso que eu queria ouvir, trazer as relações... Eu estava fazendo uma peça com Raul Cortez, grande ator, já falecido, que era A Hora e Veja Augusto Matar. Não era você, era você? Não estava. Bom, isso foi muito interessante. Porque a nossa briga com o operador de som. Que não sei se é o mesmo que criou. Menino, eu não sei se ele não gostava de nós dois. Acho que... Ou tinha algum problema com o Raul, eu não o conheci. Enfim, quando estávamos em cena, eu e Raul, essa música ia lá pra cima. Meu Deus, mas o Raul ficava bravo. Para acabar com a nossa interpretação, porque não tem força para alcançar aquela música. Aí depois conversamos, falamos com o Antunes, o Raul foi falar, deu tudo certo, ele pôs, porque tem isso também, vocês têm que colocar dentro da fala do ator, ou abaixo da fala do ator, acima só em casos que o diretor manda, em casos específicos. Não é isso? Tem uma curiosidade no grupo Macunaíma, até eu chegar para operar a trilha do Checa da Silva, que o som ficava justamente na coxia, do lado direito, para quem olha, do Teatro Anchieta, com os gravadores de rolo e o receiver. E o Macunaíma era assim, total. E eu não sei se o Matraga era assim. Quem operava o som eram os próprios atores. Tinha um responsável que montava o som. Então os atores soltavam o som e eu ia fazer a coxia, e isso eu estudo que eu quero fazer com mais. E o outro saía de cena, desligava, preparava o som, e assim acontecia a peça, e eu não sei se no Matraga era assim. Então, como não tinha, talvez tivesse, né, existe dentro do... Geralmente a gente coloca 2 caixas atrás do palco e tem 2 caixas na frente do palco, chamado PA. Público Address, endereçado ao público. E essa regulagem tem que ser feita por um operador de som. Porque senão, quando você sobe o volume, o som eletrônico, né, vai ser maior do que a voz do ator que está ali. Então, esse é um cuidado, né, de um profissional para justamente evitar isso, né? Eu fiz alguns espetáculos com a dona Fernanda Montenegro, né? E ela, a Papi, várias turnê, e ela sempre fala: Raul, cuidado para você não fazer um som maior do que minha voz.
Porque a gente está aqui no meio do palco, né? Ela tá certa. E aí, de repente, vem um som na frente da gente Ai. maior do que a nossa voz. Daí a gente Então, tem que parar ou gritar. Dos dois jeitos ruim. Então, isso é realmente uma trilha sonora, não termina só na criação. Principalmente com o operador de som. É ele que... Não adianta nada eu fazer a melhor trilha do mundo, a melhor música de cena, se um operador de som que não tem nenhuma relação com o teatro ou com peça e vai lá e opera de qualquer jeito. Você estraga a peça, você estraga a qualidade do som, você pode prejudicar todo o espetáculo. Nervo, porque você não consegue dar conta do... Então, com certeza ali, eu não sei se tinha um operador na época, ou se tinha é uma coisa a pesquisar, vou tentar pesquisar, para ver como é importante isso, porque só o ator, né? Eu acho que tem que ser um conjunto, mas todo mundo ajudando. E o ator tem que falar, tá atrapalhando, tá alto. Nesse momento, ou então na hora de subir o som, que é a hora que a música se torna um personagem, ou às vezes na troca de cena, ou às vezes para dar a emoção que o diretor quer para a plateia. De repente não vem do fundo, vem de fundo. Tem tantos recursos para você utilizar esse som. E o que eu acho bonito, há momentos em que o som é o protagonista. Eu me lembro que estava fazendo uma outra peça e o som era muito alto na hora da morte. Você fez Romeu e Julieta? Não fiz. Romeu e Julieta. Na hora que a ama vê a menina morta e a música e estouro, né, de altura. Aí eu pensei, gente, eu não vou dar um grito aqui, porque eu vou acabar com a minha voz. Eu vou ficar doente, eu não consigo fazer o espetáculo de amanhã. Então, sem o diretor mandar, eu falei, eu tô perdida. O que eu fiz? Julieta, quando ela vê a Julieta, que é a música alta, o que eu fiz? Engoli. E fiz 1 milhão de desenhos. Ele me falou, pá. Já estava... O grito estava na música. Isso! E na sua expressão. E eu a expressão. Aí deu certo, mas não é sempre que pode fazer isso. Eu acho que o ator também tem que isso. opinar. Nosso, né, o Drácula tinha muitos gritos, né? Não tinha Drácula dos Vampiros, outro espetáculo, que a Ludmilla... Os gritos era a expressão. E ela treinava para não... E compunha, né, junto com a trilha alta também, né? Tem uma técnica toda para os gritos. Bem, acho que quer falar mais alguma coisa. Não, agradecer esse momento. Espero que essas informações todas sobre a profissão do sonoplasta, que eu estou doutorando agora com o professor Zé Badalfarra, para estudar, inclusive, as trilhas que eu fiz no Macunaíma e contar a história a partir das trilhas. Ai, que bonito, né? Isso. E defender sempre, né, a profissão e que a gente seja reconhecido, bem remunerado, que quem desejar ser sonoplasta é realmente uma área fabulosa, né, como criador, como técnico, como pensador, como artista. E juntos fazemos história. E juntos fazemos história, exatamente. Que muito. Quero te agradecer. Eu queria que você deixasse as suas redes ou o que você quer deixar para eles, se é Instagram, se... Eu tenho um Instagram, Raulzito Teixeira, e também o Facebook, Raul Teixeira, ainda mantenho o Facebook. E site ainda não? Site ainda não, mas... Site é fogo. Você depois reforça aí nas suas redes e tudo isso. Com toda certeza eu vou
O site, ele é diferente das redes, não é? Por isso que os profissionais, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu digo, gente, um só para fazer tudo, porque aí ele fala a mesma língua. Não encontrei. Não, site eu não faço. Fazia bem o Instagram e o Facebook. Site, não. É uma outra maneira. Mas eu acho que podemos falar com você através do Instagram e do Facebook. Isso. E do WhatsApp. Não. Sim, também. Também. Gente, foi muito, muito gostoso. Foi muito agradável. Foi muito bom saber. Eu trabalhei com ele. Nós trabalhamos juntos nos espetáculos tantos anos. E eu não sabia de questões que eu fiquei sabendo hoje, que eu acho importante. Por isso que eu gosto da cultura. São coisas que você não sabia, fica sabendo, então você vai enchendo o seu cofrinho de conhecimento, não é? Então, muito obrigada. Obrigada a vocês também. E até a próxima. Tchau, tchau.